Atena, para mim que é um prazer te encontrar de novo. Tudo bem com você? Eu vou bem, espero que você esteja bem também. Dizem que o Andréa, isso dizem, eu ouvi dizer, né? Nem sempre que a gente ouve dizer é verdade, mas dizem que o Andréa é o cara que mais entende de São Paulo, é o cara que conhece São Paulo pra caramba, né? É um cara que diz que conhece cada passo de São Paulo, já foi político em várias áreas, já foi secretário várias vezes de São Paulo e que há muito tempo ele almeja o cargo de prefeito de São Paulo e tem toda a condição para disputar essa eleição. Andréa, a respeito disso, você podia elencar quais são os problemas prioritários da cidade de São Paulo e depois a gente vai falar desses problemas, porque temos que acrescentá-los a uma pandemia, como há muito tempo o mundo não enfrenta, e é diferente você enfrentar uma pandemia numa cidade que cabem estados aqui dentro, até países, né? Primeiro, na Sem sua dúvida. opinião, quais são os problemas principais? Independente da pandemia, porque a pandemia apenas, eu acho que explicitou para mais pessoas problemas graves da cidade. Um problema de habitação. São Paulo tem cerca de 1.300 favelas, né, onde moram aproximadamente 3 milhões de pessoas. E aí vamos lembrar que não tem saneamento básico, é impossível você dimensionar as dificuldades em lugares assim. Você tem outros problemas graves, que aí é essa coisa do saneamento, né? Cerca de, também, em torno de 2,5, 3 milhões de pessoas sem saneamento básico, que agrava muito a questão de mortalidade infantil na cidade. E tem desigualdades, Datena, absurdas. Por exemplo, para você ter ideia, de cada 1.000 crianças que nascem em Marcilac, que é o extremo sul, 25 morrem antes de 1 ano de idade. Em Pinheiros, esse número é de cada 1.000 crianças, uma morre antes de 1 ano de idade. Quer dizer, vamos tentar levar tudo para o patamar de Pinheiros. Isso é o que nós temos que fazer. Expectativa de vida, por exemplo, no extremo leste, cidade de Tiradentes, é de 59 anos. Em Moema, é de 80 anos, 20 anos mais na mesma cidade, a 35 quilômetros de distância de um lugar do outro. Essas são efetivamente os problemas que nós temos que atacar e investir, e não fazer fonte luminosa no Vale do Anhangabaú, que realmente é jogar dinheiro fora. Por quase 100 milhões, é a fonte luminosa mais cara do mundo. Eu acho que eu não vi uma 97. fonte luminosa. Nem a Fontana, acho que nem a Fontana de Trevi deve custar tanto lá em Roma, nem a Fontana de Trevi, aliás, 97 milhões. É bonita e isolada, né? Porque está sendo menos visitada. Bom, Andréa, como é possível isso, a gente ter esses problemas de desigualdade tão grande numa cidade que deveria ser diferente? Afinal, é o terceiro orçamento da União, né? Isso não devia acontecer. E por que acontece isso, Andréa? Porque não há priorização nos recursos, você não dá prioridade para o dinheiro. É isso que eu estou falando, quer dizer, 100 milhões, não põe fonte luminosa, põe em coisa prioritária, e assim várias outras coisas. Quando eu estive na prefeitura, na gestão de 2005, eu fiquei até 2009, nós fizemos quase 320 mil habitações em urbanização de favelas, que aí é colocar saneamento, colocar rua, colocar estrutura de bairro, transformar as favelas em bairro. Você quer ver, por exemplo, Datena, Paraisópolis, metade está urbanizada, que nós fizemos, depois isso foi paralisado. Eu fui outro dia tentar filmar isso, foi a Paraisópolis, 4 semanas atrás, cercaram o meu carro lá dentro, armados, e me disseram que não se anda em Paraisópolis sem ordem do chefe. Eu achei isso, por exemplo, isso é grave na cidade. Como é que você pode precisar de ordem do crime organizado, ou sei lá eu de quem, para entrar dentro de um bairro da cidade? Esse é outro assunto grave na cidade, que nós estamos vendo o crime avançar com certa facilidade e certa omissão por parte de quem deveria estar preocupado. Eu, pelo menos, me preocupo muito com isso. Você não pode deixar territórios livres do crime, né? Isso é um negócio que não faz sentido nenhum. Olha, pelo menos 3 candidatos foram abertos em criticar e dizer e denunciar
da participação do crime organizado do transporte público de São Paulo. É do PCC mesmo. O Arthur Duval ontem foi bem claro, o Boulos falou outro dia, a Joyce falou outro dia. Que conhecimento você tem desse caso e se há fundo de verdade nisso mesmo? Olha, Datena, eu não gosto de acusar sem você ter provas, eu não tenho como provar, mas a gente percebe que tem coisas muito estranhas. Isso existia muito na época, principalmente no período de pirueiros. Esses pirueiros se transformaram em cooperativas e depois se transformaram em empresas. Quem são os donos hoje das empresas, eu não sei, não posso acusar. No caso do transporte, o que eu vejo é que você tem um avanço por exemplo, um exemplo típico, que eu, quando tive na prefeitura, era muito criticado, mas não deixava de jeito nenhum. Você tem a região do Bom Retiro e Campos Elíseos, hoje ocupada pelo tráfico. É um território livre para venda e consumo de drogas. No meu período, isso não acontecia, porque nós ocupamos a região. Quer dizer, fechamos, você deve lembrar que eu emparedei os hotéis, emparedei bares, ferro-velhos que compravam coisa, ou seja, não tinha moleza, eu era muito xingado, tudo bem, mas eu tinha uma convicção que o bairro não ia ficar refém nem dos traficantes e nem dos dependentes. Os dependentes precisavam ser tratados, cuidados, e isso é uma obrigação do poder público. Bom, esse é o papel do Estado. A partir do momento que o Estado não ocupa a posição, quem ocupa normalmente é gente de má fé. Não é isso? Exatamente. Então, os problemas da cidade é um negócio, Datena, que são problemas reais, são problemas concretos. Não adianta a gente também ficar fazendo bravata daqui, bravata de lá. Você precisa ver o problema e precisa resolver o problema. E assunto cidade de São Paulo é uma cidade muito complexa. Não dá para você não morar aqui e achar que remotamente você vai ser prefeito, ou não conhecer a cidade e vai ser prefeito. Tem que conhecer a cidade, conhecer o problema, tem que ter experiência de administração pública. É importante, porque senão você entra numa gelada e põe a população numa gelada. Então, eu tenho visto, aprendi, fiquei 5 anos aqui dentro da prefeitura, 20 anos de administração pública, eu tenho paixão pela minha cidade. Ser prefeito tem muito mais a ver com dedicação, paixão e vocação do que por pura ambição. Isso é uma coisa que não funciona bem, e que São Paulo tem problemas muito graves. Não é aquela cidade bonitinha, todo mundo gosta de falar, acolhedora, não é uma cidade de história em quadrinhos, ela tem um lado bom, só que nós temos que tentar transformar toda a cidade nesse lado bom. Mas a cidade real, a São Paulo da periferia, do centro da cidade à noite, é muito difícil, muito complexa. Agora, dá para resolver? Dá para resolver, porque a cidade tem orçamento, tem arrecadação, mesmo com pandemia, Datena. Até 30 de julho, o orçamento foi 7% acima, a arrecadação 7% acima do ano passado. Eu vi outro dia o prefeito falando que tinha um candidato que não entendia de finanças públicas. Entendo mais do que ele, se for a mim a crítica. A prefeitura estava com recursos, dia 30 de julho, 18 bilhões em caixa, 9 bilhões comprometidos, e os outros 9 estavam livres. Eu não sei se já comprometeram agora. Então, dinheiro tem. A crítica é com relação a dizer que não. O dinheiro estava assim, e eu sei que não sobra dinheiro, claro que não sobra dinheiro. Você tem que dar prioridades, e nós temos que atacar problemas sérios, discutir problemas sérios. Não dá para discutir, por exemplo, Parque Minhocão a essa altura do campeonato. Olha, Andréia, o cara que está na posição de prefeito e é candidato, normalmente ele tem muitas dificuldades, né? Porque a cidade ela é difícil de ser administrada. O prefeito Bruno Covas está no meio de uma pandemia e aparece nas pesquisas bem colocado atrás apenas do Celso Russomano. Depois vem o bloco da esquerda aí com o Márcio França e o Boulos, depois o Tato, depois você, a Joyce, o Arthur Duval, o pessoal todo aí. A que se deve, a que se atribui o prefeito ser vice
líder das pesquisas, não é? E pesquisa é uma coisa importante. Não que ela decida, mas é um norte, não é? E hoje em dia se trabalha muito com números. Mas é um norte, que pode ser desvirtuado ou não. Eu acredito que a maioria das pesquisas ela tem o seu grau de credibilidade e daí por diante. Há institutos em que eu confio, mesmo como há outros que eu não confio. Mas por que o Bruno aparece bem nas pesquisas, mesmo administrando a cidade de São Paulo, que ele pegou uma bucha que o Dória largou na mão dele? Pois é. Mas você falou uma coisa certa, Datena, porque agora tem essa coisa de dizer, não, a pesquisa é isso, aquilo. A pesquisa é o norte, é o que você falou. Eu acredito que como a pesquisa é eleitoral, a legislação, ela favorece muito a reeleição e favorece as celebridades, porque você veja, pela própria composição de tempos de televisão. Hoje, quem aparece todo dia na televisão? O prefeito, o governador, o prefeito ou artistas, quem está na televisão. Quantas vezes você me viu na mídia nos últimos 5 anos? Provavelmente 2 ou 3, poucas. Citando. Não estou na mídia, até porque não estou em nenhum cargo público, estou cuidando da minha vida, estou andando pela cidade, mas por conta própria. Então, o que acho que fica claro na pesquisa é que cerca de 60%, 70% das pessoas não têm quem votar ainda. Então, acredito que essas posições, o Russomano em primeiro, o Bruno em segundo, em terceiro, o Márcio França, você vê, são típicas de recall, ou seja, de imagens que são lembradas porque são vistas toda hora, né? Mas eu acho que pelo resultado da cidade, eu não acredito não, porque a cidade está judiada, Datena, está judiada independente da pandemia. A pandemia começou em março, infelizmente, explicitou uma coisa que o prefeito não sabia, né? Porque falaram que iam fazer ensino à distância, que não tem internet na periferia e nas escolas públicas, não tem como não tem celular. Mas imagina se um menino que mora lá no Córrego do Bispo, na Zona Norte, se ele tem computador, um laptop para ficar estudando. Né? Então, essa é uma realidade muito dura da cidade, mas é real. Então, agora estão querendo distribuir os iPads, né, os tablets. Há 40 dias da eleição. Eu vou dizer, eu vi que o Tribunal de Contas suspendeu. Eu acho que até seria bom, porque antes tarde do que nunca, para a coitada dessa população sofrida que São Paulo tem. Mas agora em cima das eleições, não me parece uma medida eleitoreira. Ela é uma medida eleitoreira mesmo, nem parece. Olha, tem dificuldades que São Paulo enfrenta desde que São Paulo é São Paulo. Quando eu comecei a fazer programa popular, programa que aborda assuntos da cidade, principalmente, né? Eu, por exemplo, vi nascer o crime organizado e avisei, olha, isso aí vai ficar muito pior do que você imagina. Os caras estão nas ruas, daqui a pouco eles vão se organizar e preconizei mais ou menos o que ia acontecer só pelo fato de olhar. E você é um grande observador da cidade, você parte de observações suas, não só do tempo de gestão que você teve, mas você é um sujeito observador. Você mesmo disse que observa a cidade por conta própria. Você não está na mídia, mas está observando a cidade por conta própria. Mas eu já vi, por exemplo, manchete do Estadão de 1920 sobre enchentes da marginal do Rio Tietê. Isso não é resolvido nunca na cidade de São Paulo e passa a ser muito importante, não só pela questão de mobilidade urbana, mas você falava de habitação, pelo menos 1 milhão de pessoas moram em área de risco, que o Haddad falou que ia tirar de lá e não tirou. E os outros prefeitos que se sobrepuseram a ele também não tiraram. Então, pelo menos uma cidade, uma capital, dentro da nossa imensa capital, mora em área de risco. Quer dizer, área de risco é com a casa prestes a cair a qualquer momento na primeira enchente. E se tudo acontecer como naturalmente vem acontecendo há milhões de anos, se bem que esse ano é um ano completamente atípico, com 5 furacões de uma vez, pandemia e tudo mais, sei lá. Mas se tudo acontecer como acontece normalmente, o prefeito vai pegar a cidade no meio de grandes enchentes. E aí eu acho que nem Noé seria eleito com os problemas apresentados durante uma enchente. E esses problemas parecem insolúveis. Isso aí tem jeito, André, porque implica desde a mobilidade até o sujeito morar numa casa que pode despencar e ele morrer no meio da noite. Tem jeito, Datena. Nós tínhamos, por exemplo, um acordo com o Ministério Público que nós, todos os anos,
dispendíamos um X de reais para remoção de pessoas de área de risco. Nenhum governo gosta de fazer isso, porque até o nome é feio, é remoção. Muitas vezes você tem que tirar a força, as pessoas não querem sair. É uma coisa tumultuada, difícil, mas tem que fazer, porque senão as pessoas morrem. Esse é um aspecto. Algumas coisas você corrige, por exemplo, no Pirajussara, você lembra que também a vida inteira tinha enchente. Nós rebaixamos a calha do Pirajussara, fizemos 2 piscinões, inclusive o piscinão da Sharp, lá perto, na divisa do Taboão. Na Zona Leste, tem o Jardim Pantanal, que aí todo mundo fala, bom, é área ocupada. É área invadida, mas invadida há 40 anos, ninguém quis tirar, ficou lá, então acabou, está consolidado e é ponto. Vamos resolver, vamos urbanizar. Nós fizemos lá, por exemplo, na região do Jardim Pantanal, um polder, né, que é uma barreira grande, reduziu muito, é aquela parte que alaga e a água fica por 30 dias, 25 dias. Ainda tem problemas, tem que continuar o polder, rebaixar mais, mexer mais. Que é área de várzea, né? Ali é área de várzea. Aquilo foi invadido de uma maneira sacana e depois políticos foram lá, urbanizaram, meteram poste, meteram eletricidade. Foi mais um golpe em cima do povo, né? Porque aquilo é área de várzea. Desde que o rio existe, ali é para o rio entrar para o lençol freático, né? Então, agora, você tem que fazer, porque infelizmente aconteceu e deixaram. É como a Zona Sul de São Paulo. Não adianta continuar dizendo que é área de... Não dá para tirar, né? Resolver o problema ali. É isso que eu entendi, né? Você não dá para tirar. Tem que resolver o problema ali. Não é melhor regularizar a Zona Sul, por exemplo, partes do Mboi Mirim, Jardim São Luís, Capela do Socorro? Regulariza, porque lá, Datena, é tudo irregular, porque é manancial. Mas você concorda? Está cheio de comércio por lá, não está? E todo aberto. Se tá aberto, é área de manancial e é proibido, você concorda? Deixar irregular está sendo conveniente para alguém. Não é para o comerciante, não é para a população e não é para a cidade. Então vamos regularizar, porque aí põe saneamento, para de poluir o manancial, o comércio pode dar emprego formal e pode parar de ser achacado pela corrupção, porque é achacado. Isso eu não preciso nem dizer que tem que provar, porque todo mundo sabe que toda semana vai alguém lá tomar R$5 do pequeno cabeleireiro, do pequeno bar, etc., para mantê-los abertos. Nós temos que regularizar a cidade, temos que legalizar a cidade. Toda a região da Brasilândia é tudo irregular. Então, nós estamos fomentando a corrupção com isso. Regulariza de vez. As pessoas estão lá há 50 anos, isso não tem mais solução. São 350 mil pessoas, né? Cidade Tiradentes, 350 mil pessoas, tem 30 licenças de funcionamento lá, tem cabimento isso? Quer dizer, essas coisas eu acho que são... Criar dificuldade para vender facilidade. Criar dificuldade para vender facilidade. Você deixa irregular e cobra purfa, e a cidade perde com isso, o morador perde com isso, e o cara é achacado, vive refém na mão das máfias de sempre, né? Do legislativo e do executivo. E hoje, regularização fundiária levaria empregos para perto das pessoas. Na hora que você regulariza a Brasilândia, regulariza a cidade de Tiradentes, você pode fazer polos de comércio, polos de indústria, criar novas centralidades na cidade. Não é trazer todo mundo para o centro, dá alternativa para quem quer vir ao centro, mas vamos levar os empregos para perto das pessoas. Quem mora em Itaquera não quer sair de Itaquera. Itaquera é um lugar bacana, agradável. Se você for para o centro de Itaquera, é um lugar super arrumado. Agora, as pessoas querem que tenha assistência de saúde, tenha hospital, cultura, educação, etc. Então, vamos levar cidade nessas emprego ali mesmo. Emprego ali mesmo. Se o cara tiver emprego na periferia, ele não precisa vir para São Paulo, pegar ônibus, gastar gasolina. Ele vai ficar no bairro que ele está mesmo. Sabe quanto % dos empregos estão na periferia de São Paulo, Datena? Dos empregos formais? Não tem ideia. 10% dos empregos, e tem 50% da população morando lá. Então você tem metade da cidade que fica no ônibus 5, 6 horas por dia. Não tem cabimento isso. Quando você pode levar os empregos para esses lugares. São Mateus tem um modelo, nós fizemos lá um distrito industrial, Parque São Lourenço. Uns 10, 12 anos atrás, era uma ilha regularizada lá.
Vai ver que bacana, você tem conjunto habitacional de um lado da avenida e as fábricas do outro. Ou lá você vai no Jaçanã da Atena, é tudo irregular, mas tem uma ilha regularizada. Para fora, você vai lá, Jardim Fontales, Flor de Maio, isso é tudo irregular. Mas tem uma ilha regularizada, você vai lá, você encontra o tal do supermercado, não vou dizer o nome por causa da televisão, mas é um supermercado que ele tem uma loja só aquela. É a maior loja de supermercado da América Latina. 96 estações de caixa, para você ter uma ideia. Né? O que mostra que a periferia tem um potencial para as nossas empresas e de empregos muito poderoso que nós temos que explorar. Claro, é um campo de trabalho, não é só um campo de trabalho, mas é um mercado consumidor em potencial enorme, porque São Paulo, na verdade, é uma grande periferia. São Paulo, na verdade, pelo fato do sujeito não ter dinheiro para pagar aluguel, não ter dinheiro para pagar água e luz, os caras foram procurando regiões mais afastadas ou não, e criando as famosas e populares favelas que a gente chama de comunidade, e algumas não podem ser chamadas de comunidade porque não tem saneamento básico, não tem saúde, não tem nada. Eu entendo que, pelo que você observou durante esse tempo todo, não é? Se você regularizar o que está irregular, se você resolver os problemas de cada comunidade ou de cada grande bairro, que na verdade são cidades que nós temos em São Paulo. Eu me lembro que há muito tempo atrás, quando eu estava na equipe do Luciano do Vale, eu errei o caminho e caí dentro de Paraisópolis. Moravam ali na época 4.000 pessoas, mais ou menos isso. E eu fui tão bem acolhido, diferente do que aconteceu contigo agora, naquela época moravam 4.000 pessoas ali. Não é? As pessoas foram me indicando o caminho, você sai por aqui, vai por ali e tal, porque era complicado. Não é? Hoje tem 100.000 pessoas, mas tem 100.000 pessoas porque de 4.000 foi para 100.000. A ausência total do Estado, que começou a fazer vistas grossas, ao invés de criar moradias dignas e com plano diretor, criar bairros que... Tem 100.000 pessoas em Paraisópolis, é uma cidade. Tem muita cidade do interior que não tem nem perto. Do Brasil, que não tem nem perto. Tem capital que chega a um pouco mais que isso. São 100.000 pessoas só em Paraisópolis, fora Heliópolis e as outras comunidades que nós temos em São Paulo. Se você tivesse dado chance a essas pessoas crescerem de uma forma regular, se você regularizasse habitações naquela época, se você desse saneamento básico, ou dissesse, olha, aqui não dá para morar porque é área de várzea, mas nós vamos te dar a oportunidade de você morar aqui. Desse uma outra opção, não teria o Jardim Pantanal, que é de difícil solução porque é área de várzea. Manancial, o cara mora do lado de manancial, de represas e tal. Olha, aqui você não pode morar, porque senão você vai sujar a água que você mesmo toma. E daí por diante. Mas não houve essa consciência. Pelo que eu entendo, você tem que resolver os problemas da cidade, que já são problemas que se eternizaram. Né? São problemas há tanto tempo que não tem como você retirar as pessoas e simplesmente mudar a vida das pessoas de uma hora para outra, a não ser quem mora em área de risco, porque aí o cara tem que sair, porque senão morre. E dá para fazer na regularização, porque a cidade ela é muito diferente em cada área. Então, cada parte de São Paulo tem seus problemas particulares específicos. Mesmo na urbanização de favela, você tem que conversar com a comunidade, ver as prioridades para fazer de forma adequada. Vale a pena um dia você conhecer em Paraisópolis, ver a Paraisópolis urbanizada e a Paraisópolis não urbanizada. Está metade, metade. É nítida a diferença, porque foram abertas ruas, foram postos escolas técnicas, delegacia, unidade de saúde. Quer dizer, aquilo virou um bairro. E a outra parte, o crime domina, subjuga as pessoas que moram lá. Você quer ver um exemplo que eu vejo de atuação de crime organizada? 2. Na região lá de Parelheiros, o desmatamento que estão fazendo e os loteamentos clandestinos, é a nova forma de lavar dinheiro. Né? E isso aí estão fazendo sem menor cerimônia, até o vereador Natalini já mostrou com fotografias, etc. E quando você passa na Marginal, na altura da Ponte Jaguaré, você já deve ter visto que tem uns Singapuras por lá, né? Foram até retificados. Você notou que construíram prédios... As construções da frente são melhores que o Singapura de trás, mas elas ficam em cima da Marginal. Isso. E você acha... Não, mas você vê que entre o prédio do Singapura e o muro do Singapura fizeram um prédio no meio. Você acha que os moradores do Singapura deixaram isso?
Eu tenho convicção que não. Isso é o crime organizado que impôs alguma coisa e fez. Então, esses são e o pior é que construiu bem. É melhor a construção que tem ali da beira da Marginal do que o próprio Singapura. Cada baita prédio ali bem construído. Eles não botam nem reboco para não chamar muita atenção, mas é prédio bem construído mesmo. Andréia, para finalizar, foi aquilo que eu falei. Dá para perceber em pouco tempo de conversa com você que você talvez seja o cara candidato aí dos que mais entende da cidade de São Paulo. O fato de você pertencer a uma família que é uma família tradicional aqui da cidade de São Paulo e do Brasil, não é? Não te atrapalha nas pesquisas? O cara fala, esse cara é da elite, não vai pensar no povão, porque você conhece muito da cidade de São Paulo. E eu lhe conheço pessoalmente, já tivemos algumas conversas pessoais, e o André é um dos caras mais legais que eu conheço, um cara bacana pra caramba, né? Não é o fato dele de pertencer a uma família tradicional que precisa deixar o cara de nariz empinado. O André não é assim. Mas você não acha que te atrapalha um pouco o fato de ser um Matarazzo? Não te atrapalha um pouco em termos populares, de voto ou coisa parecida? Ou não? Acho que não, viu, Datena? Porque quando eu fiz campanha para vereador, e todas essas minhas andanças, é fascinante que toda reunião que eu faço na periferia, vem alguém sempre dizer que o pai trabalhou na Matarazzo, que o irmão trabalhou na Matarazzo. Matarazzo não tem fábricas na capital mais, né? Mas deixou uma marca aqui na capital, e a minha família, eu tenho muito orgulho disso, foi o maior gerador de empregos no nosso país. E tudo começou aqui em São Paulo. Então, a marca que ficou quando você faz pesquisa sobre o nome Matarazzo é de emprego e trabalho, né? E você estava falando até da minha personalidade. Datena, eu aprendi com meu avô. E aí foi com meu avô libanês, por parte da minha mãe. Seja sempre muito humilde e estude muito, porque as únicas coisas que não te tiram na vida é o que você tem na cabeça e o que você tem no coração. Todo o resto, como vem, pode ir embora. E isso é um fato, é a realidade. E São Paulo, Datena, é uma cidade, ninguém veio para cá em busca de qualidade de vida. Todos os nordestinos que vieram para cá, enfrentaram a dureza, chegaram aqui com 10 anos, 12 anos, ajudaram a construir essa cidade. Os orientais, japoneses, libaneses, os europeus, como os meus bisavós italianos, mandaram 12 mil quilômetros, chegaram aqui fugindo da tragédia para tentar uma vida nova. Então está no DNA do paulistano, de quem mora aqui em São Paulo. Está no DNA de que isso é uma cidade de quem trabalha, de quem tem muita garra e de quem sempre foi a cidade da oportunidade, do trabalho, do emprego e do futuro e da esperança. E é isso que nós temos que devolver à nossa cidade. Bom, como sempre, André, foi um papo muito legal. Não sei se faltou alguma coisa, se faltou você pode completar, mas é sempre um prazer muito grande falar contigo. Para mim que é, Datena, eu gosto demais de conversar com você e de ver as suas matérias. A sua equipe é muito boa, porque a sua é uma das poucas emissoras que cobrem todos os pontos da cidade. Eu vi até no Jornal da Band também, outro dia, estão fazendo umas matérias sobre periferia, sobre esse negócio de isolamento, das condições da São Paulo real. E acho que esse é o ponto, Datena. Nós temos que trabalhar na São Paulo real. Não é na São Paulo do factoide, da quadrilátero da Faria Lima até a Paulista, 9 de julho até Rebouças, isso está tudo resolvido, só precisa tomar conta. Solução nós precisamos dar no resto da cidade. André, foi um prazer falar contigo, um ótimo dia, que vença o melhor, saúde para você e toda a família aí. Muito obrigado, abraço grande para você e para todos os seus ouvintes, Datena.